Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, tá? Vamos ver quais são os conceitos de DevOps, quais são as tarefas e as responsabilidades de um engenheiro DevOps, quais ferramentas que ele usa, né, para executar essas tarefas. Bom, então aqui temos duas áreas e DevOps está entre elas, que é a área de desenvolvimento de software e a área de operações de TI, tá? Do lado da área de desenvolvimento de software, a equipe, né, ela é responsável ali para implementar, né, desenvolver a aplicação e testá-lo. Já do lado de operações, temos o responsável ou uma equipe que ela é responsável, que ela implanta a infraestrutura toda e mantém o servidor, tá? E o DevOps é uma associação entre essas duas áreas, tá? Então, vamos ver no contexto de desenvolvimento aqui. Então, temos a equipe aqui trabalhando, ela utiliza suas ferramentas, né, que foram adotadas na equipe, elas usam um repositório de código, o mais popular é o Git, né, e para trabalhar em equipe, ok? E o engenheiro DevOps, ele não vai ajudar você a codificar, né? Então, se imagine com o engenheiro DevOps. Então, você não vai ajudar na codificação da aplicação, mas você sabe o que eles estão fazendo, você tem conhecimento sobre o repositório, como que a aplicação está sendo configurada, sobre os testes automatizados, tá? Etc. Bom, então, depois da aplicação ter sido desenvolvida, esse sistema tem que ser implantado para entrar em produção, né? Então, o servidor tem que estar configurado para, então, receber esta aplicação, que pode ser cloud ou on-premises, né? Que são servidores físicos mantidos pela própria empresa. Bom, e do lado de operações, quais são os papéis do engenheiro DevOps, né? Ele precisa preparar a infraestrutura para rodar a aplicação. Então, para isso, ele tem que conhecer comandos Linux, ele tem que conseguir trabalhar, né, com Shell, tem que conhecer os sistemas de arquivos do Linux, como gerenciar um servidor, conhecer sobre chaves SSH, tá? E em relação à segurança e rede, ele precisa saber configurar firewalls para deixar a aplicação segura, né? Abrir portas para, então, que a aplicação precisa para ser acessada de maneira externa, ok? E entender também sobre os conceitos, né? Como o IP, os DNS funcionam. Bom, mas e aí? O que o engenheiro DevOps não precisa de saber? Em relação a redes, segurança, sistemas operacionais, ele não precisa ter um conhecimento profundo nesses assuntos, tá? Para isso, temos outros profissionais, né? Como os administradores de redes, administradores de sistemas, o engenheiro de segurança, tá? Eles são os responsáveis para tomar conta de todo o servidor, de toda a infraestrutura. Bom, mas e aí vamos então pensar aqui, ó. A gente já sabe, né? Que de um lado temos os desenvolvedores ali implementando as novas features, ou até corrigindo bugs, aplicando manutenções no sistema, e do outro lado a gente tem os servidores ali que são configurados e gerenciados então para rodar essa aplicação, né? Aí vem a pergunta, né? Como então passar a aplicação do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de produção? Como que podemos disponibilizar, né, esta aplicação, né? A aplicação juntando, né, todas as novas versões. Aí é que entra o papel do engenheiro DevOps. Ele é responsável por fazer isso de maneira automática e contínua, ok? E onde vem o conceito de CI e CD, tá? Que vamos ver mais para frente, que é integrar e implantar de maneira contínua e automatizada o sistema, tá? CI vem de integração contínua e CD vem de implantação contínua.
Então agora vamos falar sobre quais são as tarefas, né, de um engenheiro DevOps e quais são as suas ferramentas adotadas. Então imagine você como um engenheiro DevOps, ok? Vamos primeiro falar de um assunto muito importante que são containers, tá? Os containers têm sido adotados muito amplamente já, né, pela indústria. Então você provavelmente vai ver que as aplicações irão rodar em containers em um servidor, ok? Então, para isso, você tem que entender os conceitos de virtualização e de containers, tá? Para você gerenciar as aplicações containerizadas no servidor. Então, uma das tecnologias de containers mais famosa, né, é o Docker. Então, se você quiser trabalhar, né, com desenvolvimento ou ser um DevOps aqui, é muito importante você ter o conhecimento sobre containers. Bom, aqui temos do lado de cá, né, esquerdo, temos a área de desenvolvimento e aqui do lado direito temos as operações de TI. E aqui então temos nossa equipe, né, de desenvolvimento. E temos aqui também, né, o nosso repositório Git, tá? Então, depois que rodamos os testes, né, e finalizamos a versão dos sistemas, do sistema da nossa aplicação, precisamos empacotá-la, né? E empacotar ela pode ser em um artefato como um arquivo jar para aplicações Java, arquivo zip, né? Então, depois que empacotamos, implantamos o sistema. Então, precisamos de usar, né, ferramentas build, né, como o Maven, o Gradle, o NPM para JavaScript, ok? Então, nós precisamos de entender, né, conhecer sobre essas ferramentas de build e de gerenciamento de pacotes. E aí, como né, adotamos aqui o containers, né, o Docker, por exemplo, então precisamos de gerar a imagem, né, as nossas imagens aqui da aplicação. E então armazenamos, né, ela num repositório de imagem, tá? Que pode ser o Docker Hub, Nexus ou registro aqui, né, o GitLab CI/CD, né, Registry, né, que é um registro de containers. E aí, então, precisamos saber como criar e gerenciar esses repositórios de imagem, ok? E isso tudo aqui não é feito de maneira manual, tá? É feito de maneira automática. Então, é aqui que entramos em cena. Nós construímos um pipeline, ok? E que roda todos esses passos aqui de maneira sequencial, tá? E rodar isso aqui tudo automaticamente no server de CI, ok? Que temos o nosso automação aqui de build aqui do nosso pipeline, né? Temos ferramentas de CI como o GitLab, Jenkins, tá? TeamSeat. Então imaginamos aqui, ó, vamos ver um exemplo, vamos adotar aqui o GitLab, né? Que é o que vamos fazer nas próximas aulas. Então, aí nós adotamos ele aqui, vamos, por exemplo, implementamos as modificações no código, dando commit, e vem, roda o teste e empacota, né, esse código da aplicação. Então, isso aqui chamamos, né, de integração contínua, ok? Que é onde que as mudanças do código aqui no repositório são continuamente testadas. E essas mudanças que pode ser tanto correção de bugs ou até mesmo a implementação de novas features no sistema. Após testar e dar o build aqui, a gente implanta esse sistema, ok? E aí a parte de implantação, né, no caso aqui, ó, a gente gerou a imagem e deu um push aqui no repositório de imagem e aí vamos dar um deploy, né, que é implantar o sistema, tá? E esse deploy aqui faz parte, né, na hora que vamos então implantar esse sistema lá no servidor, chamamos de deployment continuous, né? Continuous deployment,
desculpa, ou implantação contínua, que chamamos de CD e CI, ok? Tá? E aí fazemos então essa implantação aqui, né, lá no servidor de implantação. É importante observar o seguinte, né, essa entrega aqui, ó, rodou os testes, empacotou, gera imagens e sobe para o repositório de imagem. Aqui, a gente está fazendo o quê? Entrega contínua, né? Subindo aqui. E isso, entrega contínua, nada mais é que ela está representando quais são as mudanças ali, né? Representando as mudanças, né, que foram feitas pela equipe de desenvolvimento na aplicação, mas que serão testadas automaticamente, né? E carregadas nesse repositório, que pode ser até o GitHub ou também um registro de container, que é o nosso caso aqui, tá? E a implantação contínua é onde essas mudanças são implantadas continuamente aqui, como mostrei aqui na animação, no servidor de implantação, ok? Então aqui, ó, e aí então a gente tem esse conceito, né, CI, CD, tá? Agora vamos ver esse fluxo aqui, né, que o engenheiro, ele precisa, né, de configurar o pipeline de CI, CD. Então a gente tem aqui esse fluxo, ó, planeja, codifica, dá um build, pode ver que está um loop, que nesse build aqui pode falhar, né? Então ele tem que vir, modificar, corrigir, né? E aí isso chama, e aí a gente tem a parte de testes, né? Então aqui a gente tem o que? Integração contínua. E a entrega contínua, né, que faz parte da release aqui da implantação, ok? E depois temos a outra fase de operação e monitoração, que a gente vai ver quais são essas ferramentas usadas, tá? Para essas outras fases. Aí, bom, e aí esse fluxo aqui, né, que eu apresentei anteriormente aqui, é o core do pipeline de CI/CD, tá? E aí nesse pipeline ele pode ter outros passos adicionais, como assim, enviar notificação para a equipe sobre como está, né, a situação desse pipeline, ok? E aí nesse caso aqui foi uma parte central. E agora, então, como engenheiro DevOps, né, você tem que entender, saber como configurar o pipeline completamente para aplicação, tá? E onde, né, no caso, ela vai ser implantada, onde que ela vai rodar, e isso deve ser contínuo, ok? Bom, essa mensagem aqui dessa logo aqui, né, o símbolo de infinito, que é usado pelos DevOps, significa que é uma melhoria contínua, né, da aplicação. Por exemplo, aqui planeja, codifica, constrói, testa, libera, implanta, opera, monitora e por aí sempre vai, então, nesse loop infinitamente, ok? Que é a melhoria da aplicação. Bom, então, como, né, engenheiro DevOps? Você estaria trabalhando perto ali dos desenvolvedores, né, e dos operadores de TI, você precisa de automatizar algumas tarefas para eles, né? Então, como, por exemplo, backups, monitorar o sistema, né, cron jobs, e aí, então, provavelmente você vai precisar de escrever codificar, né, escrever alguns scripts ou até desenvolver algumas pequenas aplicações, né, para automatizar essas tarefas. Então, para fazer isso, você precisa, né, saber uma linguagem de script, que pode ser específico de sistema operacional, Linux, Mac, Windows, né, como por exemplo o Bash ou PowerShell, ou até linguagens mais poderosas, né, multiplataformas, como Python, PHP, JavaScript. A vantagem do Python é que ele é uma linguagem muito fácil, né, de ler, de aprender, ela é muito popular, então, ou seja, tem muita coisa ali disponível online, né, tem muitas bibliotecas, né, disponíveis para banco de dados, clouds, ok? Então, essa é uma da outra tecnologia muito importante que o profissional DevOps precisa de saber. Agora vamos falar sobre infraestrutura como serviço, tá?
Bom, hoje em dia, né, as empresas, elas adotaram uma infraestrutura virtual na nuvem, ao invés de ter sua própria, né, ter sua própria infraestrutura física. Bom, mas e aí, né? Por que eles fizeram isso? O objetivo foi realmente economizar, né, em custos de hardwares e também, né, diminuindo os custos de manutenção desses data centers, ok? Então, temos, né, os provedores clouds, tá? Que é uma infraestrutura como serviço, são plataformas de serviço, por exemplo, temos o Google Cloud, temos o Microsoft Azure, a AWS. Bom, a sugestão aqui é, você tem que conhecer pelo menos um desses provedores clouds aqui, tá? Essas plataformas, elas gerenciam muita coisa, eles têm muitos serviços, eles têm balanceamento de cargas, você pode fazer backup, elas também têm proteção, né, questão de segurança, clustering. E, por exemplo, né, através, você tem lá, se você estiver usando uma delas, você tem uma interface onde você pode criar a sua rede, configurar um firewall, tabelas de rotas e tudo, né, através delas. Só que aí tem muitos serviços deles que são muito específicos de cada plataforma, tá? Então, você precisa aprender, né, como rodar uma aplicação em um determinado provedor, ok? Aí, por exemplo, a AWS ela é muito complexa, né? Então, tem muita coisa. E aí, vamos supor que você está começando agora. Ao invés de você conhecer tudo da AWS, você aprendendo ali o que é suficiente para rodar a sua aplicação já é suficiente, tá bom? E agora vamos falar sobre orquestração. Bom, então já sabemos aqui que provavelmente a aplicação vai rodar em um container. E para isso você vai construir imagens Dockers, né? Os containers, eles precisam ser gerenciados, tá? Aí imagina que você está trabalhando e a aplicação, em um projeto e a aplicação é pequena. Então, para isso você tem o Docker Compose, o Docker Swarm, e com isso você já consegue gerenciar esses containers. Mas se a aplicação tiver muitos containers, por exemplo, milhares de containers, e mais de 100, né, servidores, aí sim você precisa de uma ferramenta de orquestração de containers mais robusta, tá? E aí nesse caso temos a ferramenta popular que é chamada de Kubernetes, ok? Aí você precisa de aprender, né, como que o Kubernetes trabalha, ter condições de administrar o cluster aqui e também implantar aplicações nele, tá bom? O Kubernetes é importante acentuar porque ele é mais poderoso, né, do que o Swarm e o Compose. Porque ele consegue escalar automaticamente e ele também é tolerante a falhas, tá? Então isso é um marco, são duas características bem marcantes do Kubernetes. Bom, e monitoramento. Então imagina então aqui, né, que você tem milhares de containers rodando no seu Kubernetes e aí tem centenas e centenas aí de servidores. Aí tem a pergunta, né, como que você pode rastrear ou acompanhar esse desempenho de cada aplicação de maneira individual, ok? Porque você tem que checar para verificar se está tudo certo, se a infraestrutura não tem nenhum problema, tá? Tá tudo certo? E outra, como que você pode saber em tempo real se os seus usuários estão tendo algum problema, ok? Então, aqui é a responsabilidade do DevOps, tá? De monitorar o software, a infraestrutura. Então, para isso, teria que configurar um monitoramento para a aplicação, tá? Então, no Kubernetes do Clusters, você tem que monitorar essa infraestrutura, o software, né? E com isso, aonde, né, a aplicação está rodando no cluster do Kubernetes, tá? Então a gente tem as ferramentas Nagios, temos a Prometheus, tá? E com o Grafana você consegue monitorar via Prometheus e ter essa interface mais bonitinha, amigável, ok?
Agora vamos falar sobre infraestrutura como código e quais são as ferramentas que são usadas. Bom, para sua aplicação rodar, ela precisa, né, ter diferentes ambientes, né, para rodar ela. Por exemplo, aqui eu coloquei um ambiente de desenvolvimento, um exemplo, né, testes de qualidade e de produção. Então, mas como criar e aplicar, né, manutenção? Você precisa de ter mais de um ambiente para testar de uma maneira bem apropriada, né, a sua aplicação antes de implantar, né, no ambiente de produção, tá? Então, você precisa do mesmo ambiente de implantação múltiplas vezes. E aí, para isso, né, você tem que criar e manter essa infraestrutura. Mas fazer isso manualmente é inviável, tá? Porque demanda muito tempo e, além disso, está sujeito a erros, tá? Então, ao invés de fazer isso manualmente, né, de criar essa infraestrutura no ambiente, você pode automatizar isso também, tá bom? E aí é aonde o engenheiro DevOps entra, tá? Ele usa código, né, para criar infraestrutura, configurá-la para rodar e implantar a aplicação nessa infraestrutura que foi configurada, tá? E isso pode ser feito combinando dois tipos de ferramenta, infraestrutura como código. Para isso temos a ferramenta Terraform, né, que ela é uma ferramenta de gerenciamento de infraestrutura, e a ferramenta de gerenciamento de configuração, a gente tem aqui a Puppet, Ansible, o Chef, tá? Então, como DevOps, você tem que saber de uma dessas aqui para o seu trabalho ser mais eficiente, né? Ser mais rápido, para fazer os seus ambientes ficarem mais transparentes e para saber também em que estado, né, ela está e também facilmente você replicar, né, esse ambiente. Bom, então fazendo um resumo aqui, né, do que se trata, né, você tem o gerenciamento de infraestrutura, que é as redes, as máquinas virtuais, balanceamento de carga, topologia de conexão, tá? Isso tudo em um modelo descritivo de alto nível. E aí você pode usar ele usando o mesmo versionamento lá que a equipe de desenvolvimento está usando para o código, tá? Então, infraestrutura como código, os benefícios você testar a aplicação, né, em ambientes parecidos com o de produção, desde já o início de desenvolvimento da aplicação. As entregas de ambientes são estáveis e escaláveis. Além disso, infraestrutura como código pode ser validada e testada para evitar problemas, né, durante ali o processo de implantação do sistema. Bom, então lembre e coloque em mente, infraestrutura como código é uma prática-chave, tá? Para um engenheiro DevOps, na prática DevOps, né? Então é uma prática-chave que geralmente você combina isso com entrega contínua, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês um ranking aqui do survey do Stack Overflow de 2021, tá? Quais são as ferramentas mais amadas e odiadas, né? Então aí vocês podem ver aqui pelo ranking aqui, em cima aqui, ó, o Git é a ferramenta mais amada, em seguida veio o Docker, depois o Kubernetes, depois Terraform. Aí, por exemplo, aqui a gente tem aqui o Ansible, tá aqui embaixo, né, que eu comentei agora com vocês sobre ela. Aqui o Puppet está aqui e o Chef está aqui, tá? Porque o Ansible Puppet e o Ansible Puppet e Chef, né, elas tratam do mesmo problema, ok? Então, gente, até mais, tchau, tchau, até a próxima aula.